Fala, minha rapaziada, tudo bom? Pessoal, saudade de vocês, né? Espero que esse período conturbado passe o mais breve possível, né? Que a gente possa estar junto novamente. E agora, pessoal, na aula de hoje, nós daremos continuidade falando um pouco de diluição das soluções, né? Então, nós já vimos a parte de concentração. Como é que eu faço para calcular a concentração comum, concentração molar, fração molar, né? Então, hoje nós abordaremos o processo de diluição das soluções. O que é diluir, pessoal? Diluir alguma coisa é você acrescentar água, certo? Então, diluir uma solução. O que é uma solução, professor? Uma solução, pessoal, é quando eu tenho água misturada com um soluto, que pode ser um sal, um açúcar, né? Pode ser café, pode ser qualquer componente que, quando misturado à água, forma uma solução. Então, nesse caso, galera, eu tenho aí a diluição. Diluir é você acrescentar água, tornar ele menos concentrado. Tranquilo? Então, a diluição, pessoal, é diminuir a sua concentração por adição de um solvente puro. Geralmente a gente utiliza a água. Não existe só a água como solvente, mas ele é o mais comum. Tranquilo? Por isso que a gente sempre se remete à água como solvente. Bom, então no final, pessoal, dessa diluição, o que se espera é que a concentração inicial, né, seja diminuída, tranquilo? Porque você adicionou água, você tornou, né, essa solução menos concentrada. E aí, como exemplo, ó, tem o suco. O suco a gente pode diluir ele, né, tornando ele mais fraco. A gente diz que o suco está um pouco mais fraco. Mas na realidade a concentração, né, de polpa daquele suco foi diminuída. Beleza? Bom, para isso, pessoal, antes da gente discutir esse exemplo, eu quero mostrar na prática para vocês como é que funciona. Ó, eu tenho aqui uma solução, né? Um pouco de café, para quem gosta de café aí. Né? E aí, pessoal, eu vou acrescentar água. Na medida que eu acrescento água, vocês podem perceber que a tonalidade, a coloração vai modificando. Então, ó, na medida que eu adiciono água, o que é que acontece? A concentração ela vai ser diminuída. Consequentemente, pessoal, vai se tornar o quê? Menos concentrada. Então, a solução, né, de modo geral, ela vai ficar um pouco clareada, né, menos concentrada. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Agora, pessoal, como é que eu vou fazer para calcular a concentração? Eu vou utilizar uma regrinha básica, uma formulazinha, né, que é muito conhecida aí nesse contexto de diluição. Veja, inicialmente eu tinha 20 gramas por litro, né, de uma determinada solução aí, em 100 ml. E aí, pessoal, foi adicionado 400 ml de água nessa solução inicial. Só que agora eu preciso identificar quem é que vai ser minha concentração final. Como é que eu vou fazer, pessoal, isso daí? Bom, a partir dessa fórmula que está aparecendo aqui do lado, vocês vão poder analisar o seguinte. Essa fórmula ela traz aí como contexto C1V1, C2V2, que é o quê? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E aí, pessoal, eu posso calcular essa formulazinha aí, né? A partir dessa fórmula eu posso determinar a concentração final, que é quem? Ó, nesse caso eu vou pegar 20, lembrando que o volume tem que estar em litro, só que nesse caso está em ml. Então o que é que eu tenho que fazer aí, galera? Ó, transformar esse volume em litros. Então eu vou pegar 100 dividido por 1000, 1000 ml é igual a 1 litro. Então 100 dividido por 1000 é igual a 0,1. E o volume final quem é? O volume final é a soma do volume inicial mais quanto foi acrescido de água aí na minha solução. Então eu acrescentei 400 ml à minha solução. Então meu volume final é quanto? 500 ml. Então, ó, eu vou pegar, quem é C1? C1, 20 gramas por litro. Quem é V1? 0,1, que foi o que nós encontramos. É igual a, quem é C2? Não sei, é quem eu quero descobrir. Quem é V2? 500 ml, que é a soma de 400 mais 100. Então eu vou pegar 20 vezes 0,1 é igual a 2, né? 20 vezes 0,1 igual a 2, que é igual a
C2, que é quem eu quero encontrar, vezes 0,5, que é o volume, né, final. Logo, pessoal, eu vou pegar, ó, 20 vezes 0,1 é igual a 2, 2 dividido por 0,5 é igual a 4. Então, a concentração inicial correspondia a 20 gramas por litro e, após o acréscimo de 400 ml de água, essa concentração caiu para 4 ml, perdão, 4 gramas por litro. Então, essa concentração final, ela passa de 20 para 4 gramas por litro. Tranquilo? Bom, vamos lá, galera. Ó, agora, para que a gente possa fazer esse cálculo, eu posso utilizar essas equações aí, que foi o que eu estava acabando de explicar para vocês. C1V1 é igual a C2V2, ou M1V1 sobre M2V2, né? Ah, professor, mas quem é esse M aí? Também é a concentração, só que é a concentração em mol por litro. Então eu posso utilizar essas equações, pessoal, para calcular esses valores de concentração final aí. Tranquilo? Bom, vamos dar sequência aí, pessoal. Ó, aqui agora a gente vai entrar em um contexto chamado de mistura de soluções, né, com solutos diferentes. Então agora a gente vai entrar em um contexto, pessoal, onde eu tenho duas soluções e eu vou misturar elas para ver o que acontece. Tem duas situações. Ou ocorre uma reação química aí entre elas, ou não ocorre reação, certo? Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu estou misturando dois solutos diferentes, que é quem? Cloreto de sódio e sacarose, galera. Misturando os dois, eu vou obter aí, né, uma mistura de soluções. Vamos lá, ó. Observe o seguinte. Eu tenho, para cada solução, o volume de 1 litro. Lembrando que na primeira, eu tenho aqui, ó, NaCl, né, o sal de cozinha, e na segunda solução, a sacarose. Então, eu tenho duas soluções, pessoal, com solutos diferentes, né? Significa dizer que, quando eu misturar elas, pode existir aí uma reação química, certo? E eu vou obter uma solução final. Então, eu vou juntar todo mundo, vou obter uma solução final. Quem é o volume final, pessoal? O volume final é a soma dos dois volumes. Então, 1 mais 1, 2 litros. Meu volume final é igual a 2 litros. Bora lá, ó. Como é que eu posso fazer para calcular a concentração de NaCl? Da mesma forma como nós estávamos calculando o exemplo anterior, pessoal. Ó, eu tenho M1V1, M2V2. Quem é M1? Ele deu na formulazinha aí, ó, ele deu na questão. Aqui, ó, 0,1, né? Tá aqui. Quem é, pessoal? V1, ele disse que era igual a 1 litro. Quem é M2? Não sei, é a concentração que eu quero encontrar, eu quero descobrir. E V2, quem é? V2 é o volume final da minha solução. Então, ó, fazendo esse cálculo, eu tenho 0,1 vezes 1, que é igual a M2 vezes 2. Eu vou encontrar, pessoal, a concentração igual a 0,05 mols por litro, né? E do açúcar, como é que eu faço? O açúcar, pessoal, a sacarose, né? Ele me deu a concentração agora de 0,2 mols por litro. Então, como é que eu vou fazer? A mesma conta, só vai mudar os dados que a questão me deu. Ao invés de colocar 0,1 aqui, ele diz que a concentração do açúcar é 0,2. Então, eu vou colocar 0,2 vezes o volume 1, que é o volume 1. O volume inicial para o açúcar, ele também disse que era 1 litro. Nesse caso, ó, é igual a M2, que é a concentração que eu quero descobrir, vezes 2, porque 2 é o volume final da minha solução. Beleza? Aí, galera, ó, 0,2 vezes 1 é igual a M2 vezes 2. A concentração final para o açúcar é igual a quanto? 0,1. Então, perceba vocês o seguinte. Nessa, minha concentração era 0,1 mol por litro de NaCl. Eu encontrei um valor menor, que foi quanto? Ó, 0,05 mol por litro. Então, a metade, pessoal, da concentração. E para a sacarose, né, que era a concentração de 0,2,
A minha concentração final depois da adição, né, depois da mistura das duas soluções, foi igual a 0,1. Então, nesse caso, quando eu misturo essas soluções, né, não necessariamente eu preciso diluir só com água. Se eu misturar soluções, eu também vou alterar a concentração desses reagentes aí, desses solutos. Beleza? A mesma coisa, pessoal, pode acontecer com solventes iguais. Ó. Então, imagine vocês aqui essa situação. Quando misturamos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, quem é esse hidróxido de sódio, pessoal? NaOH. De concentração igual a 20 gramas por litro, a 400 ml de uma solução aquosa de NaOH, de concentração igual a 50 gramas por litro. Obtemos, pessoal, uma nova solução aquosa de NaOH de volume igual a 500 ml. Então ele está falando o seguinte: se eu pego os mesmos reagentes, né, tá aqui, ó, NaOH e NaOH. Se eu pego esses mesmos reagentes, porém com valores de concentração, ó, diferentes, né, e com volumes diferentes, eu também posso alterar a minha concentração final, certo? Nesse caso aí, pessoal, como é que eu poderia fazer a mesma situação, utilizando a mesma formulazinha aí? Então eu vou pegar, fazer o seguinte, ó. Como eu tenho agora duas situações, duas soluções, significa dizer, pessoal, que agora, ó, as soluções não são iguais. Se elas são iguais, eu vou fazer agora utilizando essa formulazinha aqui. Eu vou dizer que a concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração de A vezes o volume de A mais concentração de B vezes o volume de B. Por quê? Porque eu tenho soluções, pessoal, de mesmo soluto, de mesmo solvente. Então, nesse caso, como são iguais, ó, não vai ter distinção aí, certo? Então, como é que eu poderia fazer? Como ele já me deu a equação em grama por litro, galera, significa dizer o seguinte, ó. Ele me deu em grama por litro, então eu vou utilizar essa primeira equação. Mas se a questão me desse em mol por litro, eu poderia utilizar essa segunda equação. Então, voltando aqui para o exemplo, ó, como é que eu poderia calcular aqui então? Eu ia dizer que a concentração final, né, vezes o volume final. Quem é o volume final? 500 ml. Não é isso? Então, 500 ml da minha solução, que é o volume final, ó. Então, esse 500 ia estar onde? Esse 500, pessoal, vai estar aqui, ó. 500 ml, que é a mesma coisa que 0,5, porque lembre, tem que estar em litros. Então, 0,5, ó, C final, quem é C final? Não sei, é quem eu quero descobrir, vezes 0,5. Quem é, pessoal? A concentração da solução 1. A concentração da solução 1 é igual a quanto? Ó, 20. Eu tenho aqui, ó, 20 gramas por litro. Vezes quanto? 100. 100, pessoal, está em ml. Transformando para litro, 0,1. É só fazer 100 dividido por 1000, 0,1 litros. Então, aqui na solução de A, pessoal, como é que vai ficar? 20 vezes 0,1. Quem é, pessoal, a concentração de B, que nós vimos lá? 50. 50 gramas por litro. Então, eu vou pegar 20 vezes 0,1 mais 50 vezes quem? Quem é o volume de B? O volume de B, pessoal, é 400 ml. Só que transformando para litro, 0,4. Então, minha equação final aqui vai ser quanto? Ó, C final, é quem eu quero descobrir, vezes 0,5 é igual a 20 vezes 0,1 mais 50 vezes 0,4. E aí agora eu vou refazer, né, esse cálculo. 20 vezes 0,1 é igual a 2, galera. 50 vezes 0,4 é igual a 20. Então aqui eu vou ter 2 mais 20, né? Então vai ficar C final vezes 0,5 é igual a 2 mais 20. C final é igual a 22 dividido por 0,5, galera. 22 dividido por 0,5, eu vou obter uma concentração final
de 44 gramas por litro, pessoal. Então perceba, professor, mas aí a quantidade foi maior. Não, se você for analisar, qual seria a concentração final aqui, somando os dois? Se fosse para somar, pessoal, simplesmente somar daria 70, porque eu tenho 20 mais 50, 70, né? Como o resultado final foi 44, então está dentro dos padrões, a concentração ela diminuiu, certo? Então eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso daí, beleza? Então a diluição, pessoal, ela pode especificamente, né, acontecer com o único propósito, diminuindo a concentração. O propósito da diluição é diminuir a concentração. Com isso, pessoal, nós finalizamos aí mais uma aula, certo? Eu vou estar passando para vocês, na plataforma aí do Plural, uma lista de exercícios, né, com algumas questões para essa aula de agora. Caso vocês tenham dúvidas, pode me contatar no WhatsApp, sem problema, e pode também mandar a resolução dessa lista pela plataforma, certo? No mais, um grande abraço, um cheiro e até a próxima. Saudades, galera, de vocês. Próxima aula a gente dá continuidade aí. Cheiro!